Hello everyone, welcome back to our class. Today we're gonna see a little review about what we have learned on our last class. Então, na nossa última aula, nós aprendemos sobre o must, né? Que o must, ele é um modal verb e ele é mais utilizado para expressar obrigações, leis ou deduções, né? E como eu disse, por ele ser um verbo modal, este não pode ser conjugado, então o must ele não sofre alteração, né, nas frases. E o verbo, né, que precedê-lo também, né, não haverá alteração, devendo estar na sua fórmula no infinitivo, que é terminar com are, sem conjugação alguma. Então, tipo, must learn, must study, must speak, tá? Ele estar na sua fórmula original, os verbos que precedeu. E ele também, tá? Então, nós fizemos, né? Nós paramos na página 32. E na página 32 nós fizemos alguns exercícios. Vocês não me mostraram nenhuma dúvida. Eu tô conversando ainda com alguns alunos, mas pelo que eu vi não ficou muita dúvida. E com relação ao must, agora a gente tem aqui um pequeno textinho aqui, ó, que é top 5, né? Pontos para você conhecer em Wellington, tá? Então tá escrito aqui, top 5 Wellington must do's, tá? Então, assim, o que é isso, né? É um top 5 para você estar conhecendo. Você está conhecendo quando você for lá, né? O top 5 do que fazer, né? Does, né? Isso aqui é uma abreviação não muito usada, tá? Devo admitir, mas assim, dá para vocês entenderem do mesmo jeito. Ó, let's read. There's so much to see and do in the coolest little capital. So, to get you started, here's a list of the top 5 must-dos when visiting Wellington, tá? Então tem muita coisa para se ver, para se fazer na mais legal e pequena capital, que é Wellington. Então, já que você, né, então já para começar, tem esse top 5, que é do que fazer quando você estiver, né, visitando a capital Wellington. A teacher pegou também, eu tomei a liberdade antes da gente começar a ler o texto. Wellington. Então, Wellington é a capital da Nova Zelândia, tá? Então, olha que legal. É um país, assim, a Nova Zelândia realmente é um país muito bonito. E a gente vai ver, essa foto vai aparecer lá no nosso slide. Então, é uma cidade, assim, bem, né, turística, bastante, assim, bonita. Olha que lindo isso aqui. É bem legal a cidade. Então, vale a pena tá... Quem tiver a chance, né, essa alta do dólar do caramba, quem quiser ir lá, é muito legal. Beleza naturais, ó, então tem algumas coisas geeks, assim. Depois a gente pode ver um guia de viagem, se vocês quiserem, tá? Mas é bem legal. Mas vamos voltar aqui, depois a gente põe esse vídeo, tá? Então, let's start. You must visit... Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. You must visit the Papa National Museum. The exhibits are innovative and interactive. Tá? Então você tem que visitar esse Museu Nacional do Papa. E as exibições, elas são inováveis, né? E são interativas também, tá? E tem essa daqui embaixo. You must enjoy the 316-degree views of Mount Victoria. Então você tem, eu acredito que seja um mirante, né? Quase bastante todo lugar que tem praia assim, eles têm mirantes, né? Então esse aqui não seria diferente. E eu acredito que o mirante dessa vez seria Mount Victoria. Então vale a pena também a gente dar uma olhada. You must taste your way around the city. Wellington is said to have more bars and restaurants per capita than New York City. Então a gente tem que,
né, a gente deve provar, né, a culinária ao redor da cidade. E, né, neste parágrafo aqui, Wellington é dizida como, né, dizem que ela tem mais bares e restaurantes, né, em relação a uma capital do que New York, do que a cidade de Nova York. E olha o trenzinho aqui embaixo. You must ride the History Wellington Cable Car. It runs from Leamington Quay up to Kilburn, where at the top there's a lookout. The Cable Cars Museum at the Carter Observatory. Ai, que legal. Então esse aqui, se a gente for, né, andar com esse trenzinho aqui, né, ele vai de Leamington até Kilburn. Então, né, até o topo tem, acho que, como que chama? Não é mirante, mas deve ser tipo um teleférico. Deve ser tipo um observatório, né? Existem alguns lugares, tipo em Campo de Jordão, que você tem isso. Não é teleférico, o nome da palavra, a teacher esqueceu agora. But so, doesn't matter. There's a lookout, the Cable Car Museum and the Carter Observatory. Então ele tem um observatório. Eu imagino realmente que seja isso. Aí aqui. You must have a close encounter at Wellington Zoo. Ever wanted to hand feed a giraffe, play with a mob of meerkats, or stroke a cheetah's fur? All this and more is possible at Wellington Zoo, the best little zoo in the world. E aqui, né, tá falando assim, brincar com um monte de suricatos ou quem sabe, né, sentir a pelagem de uma cheetah. Então, tudo isso e mais é possível no zoológico de Wellington. Então, ele é o melhor zoológico no mundo. Então é isso, vamos ver um videozinho aqui do Wellington Zoo, né? Vamos ver um pouco a mais, né? Let's learn about a little more about Wellington City. Então vamos ver. Vou colocar em português mesmo, tá bom? Kia ora, and welcome to Aotearoa, the land of the long white cloud, as the native Maori people call New Zealand. Desculpa, eu acredito que esteja em inglês, mas vocês conseguem. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma legendinha aqui. Aqui, tem. The country's North and South Island are divided by the Cook Strait. Overlooking the strait is Wellington, the world's southernmost capital. Trendy Wellington is dubbed the capital of... Vou colocar de novo, porque não... Aqui, ó. Não tinha pegado a legenda. Kia ora, and welcome to Aotearoa, the land of the long white cloud, as the native Maori people call New Zealand. The country's North and South Island are divided by the Cook Strait. Overlooking the strait is Wellington, the world's southernmost capital. Trendy Wellington is dubbed the capital of cool. It's as if the fresh ocean winds bring in waves of creativity. Home to less than 500,000 people, Wellington isn't New Zealand's most populous city, but it is the country's political, cultural and culinary capital. Clinging to the forested mountain slopes that spill out into the harbour is the compact city centre. Imaginative street art, vintage shops, a hip cafe culture, incredible scenery, splendid museums, and a touch of tradition make Wellington a breath of fresh air. The locals are just as passionate about rugby union as about drinking coffee or locally brewed beer on the waterfront. Vital to the unique flavour of this eclectic urban mix is the cultural heritage of the Maori people. Te Papa, the beloved National Museum, shows how these brave seafarers made their mark in this precious land between the mountains and the sea. Telling the story of New Zealand is like turning the pages of a mystical book about a faraway land. It's a tale about discovery, ocean currents and starry heavens, and wooden boats navigating along the Ring of Fire.
First came the fearless Maori people, who cultivated the country. Then the Dutch, who gave it its current name. And eventually the British, who laid claim to the land. Learn more about their navigational techniques in the Carter Observatory. See and hear how the rest of the story of the capital unfolded in the Museum of Wellington City and Sea. Continue your journey back in time in the historical city centre, a jumble of architectural styles. Tour the neoclassical Parliament House and admire the city's landmark Beehive Building. From Lambton Quay, ride the historic Wellington cable car to the top to visit its original winding house. Take in the panoramic views from outside and then slowly make your way back down again along the scenic paths of the Botanic Garden. When the Wellington winds subside, the locals flock to the waterfront to warm up in the sun. Join the crowds for a wine or a beer on the wharf or a stroll along the boulevard of Oriental Bay. Take the kids down to the beach or go fishing or kayaking in the harbour. In central Cuba Street, poke your nose in a bookshop or coffee shop. Make your way around the elegant town hall, which is now a concert hall and visitor centre. The building is part of Civic Square, which is full of surprising artworks that appeal to the imagination. Thanks to their ability for storytelling, the creative locals have given their city global fame when it comes to music, literature and film. Wellywood has been the set for blockbuster movies such as Avatar and Sir Peter Jackson's King Kong and Lord of the Rings. Come face to face with some of the local villains in the mini museum of Weta Workshop on the Miramar Peninsula. From the city, hop on a bus to Zealandia, a conservation park. See if you can spot the endangered takahe and kaka birds and learn more about this area's special flora. End your day with fine dining, followed by a night out in a cozy downtown bar or theatre. Journey south to experience Wellington's legendary hospitality, clean air and quality of life. Whichever page you turn in New Zealand's distant capital, you'll discover that magic and adventure is just around the corner. E aí, galera, o que vocês acharam? Bem legal, né? Então a gente viu aqui The Papua National Museum, que conta a história, né? Aqueles, né, da história dos Maori, né? Nós vimos, esse aqui acho que ele não falou o 360 degrees, né? Mas eu sei que ele falou esse daqui, ó. Ele falou. Esqueci de falar. Nossa. Opa, mudou. Eu esqueci de falar que tem o museu. Nossa, já leu e até esqueci. Que ele recomendou lá no vídeo, né? Que é o Museu do Trem. Nossa, muito legal. E também tinha a reserva natural, né? O zoológico do Wellington Zoo. Então, assim, é muito legal, gente. Eu tenho realmente uma vontade de conhecer também. Mas é muito difícil de entrar, dizem, na Nova Zelândia. Nova Zelândia e Austrália é um pouquinho chatinho de entrar. Não sei se é verdade. So now, let's learn about places. Então agora peguem o caderninho, tá? Pode usar o bloco de nota, né? Que lá na página 34 tem. E a gente vai aprender um pouquinho sobre places. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre places, tá? Então a gente tem aqui 6 figurinhas. Então vamos ver um pouquinho, tá? A teacher vai começar a falar um pouquinho inglês agora. So, in this picture is what we can see. Podem fazer a tradução
what we can see? Well, in the first picture, I can see a sick woman. She is laying down in the bed, and I don't know, I think she's taking some medicine. So, well, she is in a hospital. So, it's in a hospital, okay? So the first picture, the place is a hospital, okay? The first picture is a hospital, tá? In the second picture, we can see a teacher. He is teaching something, tá? Então ele está ensinando alguma coisa. So, if he is teaching something, we can see that this place is a classroom, uma sala de aula, classroom, okay? In this third picture, I became a little confused about it. I don't know if is it a mall or if it's a movie theater. Did you understand what I say? I don't know if it's a movie theater, or if it's a mall. In my opinion, it's a mall. In my opinion, it's a movie theater because the mall is next to this. In the next page, the mall appears, ok? Então, o que eu falei agora? Eu falei que eu estava em dúvida se isso daqui era um cinema ou se isso daqui era um shopping, essa figura aqui. Por quê? Porque é muito parecido, pelo menos com o nosso aqui lembrou um pouco, mas eu acho que pode ser um teatro, né? Um cinema, por causa desse aqui, ó. Parece que fica a letreira aqui. E na próxima página o shopping ia aparecer, ok? Let's continue. So in this picture, we can see a lot of bus. So, in my opinion, it means it's a bus station or a bus terminal, okay? Bus station or bus terminal, okay? Did you understand what I said? Então, por causa de tantos ônibus assim, eu acho que isso aqui é uma rodoviária, tá? Por que não pode ser? O que significa ponto de ônibus? Quem quiser anotar, ponto de ônibus significa bus stop. Então, ponto de ônibus é bus stop. Remember, ok? Bus stop means ponto de ônibus. Agora, rodoviária, na verdade, pode ser bus station or bus terminal, ok? So let's to the next picture. We can say here that it's a church. Ok? It's a church. Então, isso aqui é uma igreja. Beleza? Church. Se vocês tiverem dúvida como se escreve, vocês tentam procurar. Se não conseguir, fala pra teacher, tá? Teacher, não sei o que significa, não sei como se escreve, tá? Mas church é C-H-U-R-C-H. Church, ok? So, let's continue to the next picture. In this picture, we can see clearly what is described on the front of the store, tá? Então, na frente da loja está escrito pharmacy. Pharmacy. Então, é uma farmácia. So, this store means a pharmacy. Ok? Então, é uma farmácia. É bem parecido, tá? Ok. In this picture, this picture here with this guy with a pink shirt, we can see that he is trying to get some money. So he is trying to get some money to a cash machine, okay? So it's a cash machine, tá bom? É banco eletrônico, tá bom, gente? Cash machine. Então é C-A-S-H, espaço, M-A-C-H-I-N-E, cash machine, ok? In this picture, we can see a woman, and she, well, I don't know if she's happy or sad or angry, I don't know, but there is a man behind her. I think he is trying to make up his hair, her hair. So, he is a hairdresser or a hairstyle.
Ok, guys? Então é hairdresser or hairstyle, tá? Because, as I said to you, I think he's trying to make up her hair. Ele estava tentando fazer, né? Tá tentando fazer ou fez o cabelo dela, tá? Eu tô realmente, não sei se ela tá feliz ou se ela tá triste. But okay, doesn't matter. Let's do the next picture. We can see a store with a lot of toys. Okay, so this is it's a nice, I think, né? I think it's like heaven for the children. Okay, I think it is like heaven for the children because it's a toy store. Toy store, loja de brinquedo. Então, quando eu falei pra vocês que eu ri, isso aqui parece o céu para as crianças. Por quê? Porque isso aí é uma loja de brinquedos, tá? Toy store. Então, como que eu escrevo? É T-O-Y, toy, espaço S-T-O-R-E, toy store, ok? Beleza? And, as I said to you guys, it's like heaven for the children. Então, isso aqui é como um céu para as crianças. Para as crianças, desculpa. And this and this picture, Bella, I think, as I told you, it's this picture, this place actually, it's like a heaven for the old men, for the old women, okay, old ladies. So it's a supermarket. So if you have a grandmother, I don't know, in my case, my grandmother loves the supermarket. So it's like heaven for for these old ladies, ok? Então, quem entendeu, legal. Quem não entendeu, eu vou explicar que esse supermercado, né? Esse aqui é supermercado. E como aqui em cima, né? A loja de brinquedo é o céu para as crianças, né? O supermercado é o céu para as idosas, né? É o céu para as idosas. Porque, no meu caso, não sei se vocês têm avós aí com vocês, mas a minha avó, por exemplo, ama um mercado. Ela love. She loves the supermarket. So, it's like heaven for her. Okay? Let's go to the next. In this next picture, we can see a woman trying to buy some coat. Né? She's trying to... Actually, she is thinking if she will buy this coat. So, this place is a mall. Malls. Okay? It's a mall. Or, I don't know, clothes store, but I think it's the mall, tá? So, mall. I'm going to the mall shopping some things. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? Aqui pra gente, shopping é a casinha não, né? É o shopping em si, tá? É aquele negócio, aquele edifício cheio de lojas. Mas, né, quando a gente tá aprendendo o inglês, shopping é comprar, tá? E mall é o shopping. Deu para entender a diferença? Shopping é comprar. So, let's speak in English. Let's talk in English. This woman is in a mall and she's shopping, né? Or trying shopping this coat, tá? Então, shopping é comprar no inglês, tá? E mall é o shopping, tá? Beleza? Deu para entender? Se não entender, chama a teacher no WhatsApp, tá bom? A teacher explica de novo. And now we have here this is the last page about places, okay? So let's continue. We have here this one. So I searched about this picture because I didn't know about it. And this place, it called by newsstand. Ok, so newsstand, que é uma banca de jornal, newsstand, tá? Então, como se escreve? É N-E-W-S-S-T-A-N-D, tá? Newsstand, tudo junto. In this picture, we can see a family, they are doing a picnic, okay? So, the place they are doing a picnic, it's called to park or garden or botanic garden, ok? Então,
pode ser chamada bastante coisa, gente. Então, pode ser chamada de, né, parque, ou jardim botânico, eu não sei, tá? Então, tem essas variáveis. Então, é park, garden, or botanic garden, ok? In this picture, you can see that it's used to put gasoline into the cars, okay? So, it's called to gas station. Gas station tem outras variáveis dependendo do lugar. Por exemplo, no Canadá é de outro jeito, mas eu peguei aqui no americano mesmo, tá bom? So, it's called to gas station, tá bom? And the last one, it's a coffee shop, tá? Coffee shop. Eu não entendi por que teria uma tomada no café, para ser sincera, tá? Mas isso aí para mim é um café, um pires e uma tomada. Então eu prefiro falar, vamos, né, imaginar que isso seja uma cafeteria, né? Um lugar para cafeteria. Então, quando eu vejo um café, eu imagino uma cafeteria, tá? E se chama coffee shop, tá? Coffee shop. Cafeteria, existe cafeteria, mas é outra coisa, ela tem outra, assim, foge um pouquinho, tá? Foge um pouquinho, depois a gente pode ver numa próxima aula, tá bom? E ainda, continuem aqui, nós vamos ver um pouquinho de directions, tá? Então vamos lá. Né? Quando a gente aprende de direções, a gente sabe, primeiro de tudo, né? O que é direita e o que é esquerda, tá? Então, direita é right and left é esquerda, tá? E ainda tem até um meme, tá? Que tem não sei se vocês já viram, eu vou ver se eu acho esse meme, tá? Que é um restaurante, né? Aí acho que o cliente, ele tá indo lá no restaurante e aparece duas portas. Eu não sei se aparece duas portas, sei lá, mas tipo, no homem tá assim, men's to the left because women are always right. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Porque right pode ser tem um significado também de ser certo, né? Estar certo. Então, o meme, né? A pegadinha era que homens para a esquerda porque as mulheres estão sempre certas. Se vocês quiserem, eu posso mandar um meme para vocês, tá? So, right means direita and left means esquerda, tá? Então, turn the left, turn the right. Então, esse daqui que a gente tem aqui, ó, turn left, turn right, vire à esquerda ou vire à direita, tá? Turn left, turn right. E o que significa take, né? Take left ou take right? E o take, né, significa tipo, take the left. Tipo assim, ó, quer ver, ó? Take your first left. Então, pega sua primeira esquerda. É como se você estivesse dando a diretriz de você estivesse ensinando um caminho para alguém. Pega sua direita, pega sua esquerda, tá? Então, esse take, ele tem essa função aí, tá? Take left, take right. Pega a direita, pega a esquerda, né? Ou pode ser o turn, vira a esquerda, vira a direita. Deu para entender? Então, nós temos go straight. Go straight. Então, go straight é você ir reto, tá? Go down, nesse sentido, né, de direção, é você descer. E go up, no sentido de direções, né, directions, é subir, tá? Então, go straight, ir reto. Go down, descer. Go up, é subir, beleza? Então, nós temos aqui, ó, um exercise basiquinho, mas ele tá falando assim. Ask and give directions. You are on a main street. Então, main street está aqui, ó. Principal, tá? Na avenida principal. Main street, tá? Look at the map. Work with your classmate. Where is the bar? Então, onde está o bar? It's on the corner of Pine ST and Main ST. Go straight ahead. Então, a gente está aqui, imagino eu que nós estamos aqui, a gente quer saber aonde fica o bar. Então, nós poderíamos falar go straight and turn your first right. Go straight and turn your first right. Então, vá reto e vire sua primeira direita. Se bem que já está aqui, né? Já está na frente. Mas, se a gente quisesse saber, depende uma outra direção. Se a gente quiser saber por exemplo, aonde fica um movie theater, aqui, ó.
E a gente tá aqui na Main Street. Como a gente poderia falar? So, go straight on, turn your first right, and se a gente vai virar à direita, depois a gente vai virar para a esquerda. So, turn the right, turn the left, and go ahead on. Então, a gente tem o Move Theater. Então, assim, antes da gente finalizar a aula, eu achei um sitezinho aqui bem bacana, tá? Que é este daqui, ó. Given directions in English, tá? Se nós temos dando direções em inglês. Nós temos aqui. Go straight on Main Street. Go, vá reta na principal. Turn left. Vira à esquerda. Que a gente tem aqui, ó. A gente tem uns exemplos, tá? Turn left in the supermarket, for example, tá? Vira à esquerda no supermercado. Turn right on the next corner. Vire à direita no próximo quarteirão. Go past the cinema and you find the library. O que é? Né? O que é go past? Então, tipo, passe o cinema e você encontrará a livraria. So, go past the cinema and you'll find the library. Então, passe o cinema e você encontrará a livraria. Então, cross. If you cross the street, you find a bookstore there. Se você atravessar a rua, você encontrará a loja de livros lá. Então, cross é atravessar, tá? Cross the street, okay, for example. Go along the main road until you find a gas station. Então, aqui, ó, go along, siga a avenida principal até você encontrar o posto de gasolina. Então, go along, siga, né? Siga em frente. Go along, aqui, ó, the main road, a estrada principal, até você encontrar o posto de gasolina. Go along the main road until you find the gas station, ok? Around the corner. The museum is just around the corner. E o museu, ele está ao virar a esquina mesmo. Ele está logo ao virar a esquina. Between, you can find... Desculpa, gente, meu celular tocou, tá? Vamos ler de novo. You can find a coffee shop between the office building and the movie theater. Então, você pode encontrar a cafeteria entre Então, você pode encontrar a cafeteria entre o prédio comercial e o teatro. Então, between é entre, tá bom? Behind. Então, eu acho que eu já vi com vocês um pouquinho de prepositions of place. Então, é bem parecido, tá? Vocês vão ver. Behind. There's a nice park. There's a nice park behind the parking lot. There's a nice park behind the parking lot. Que tem um parque legal através do estacionamento. Parking lot. Então, parking lot é estacionamento, tá bom, gente? Então, parking lot é estacionamento. E parque, né? Parque é parque mesmo, tá? Turn back, go back. Então, é voltar, tá? If you get to the bridge, you went too far. You have to turn back, tá? Se você chegar à ponte, você foi muito longe. Você, então, terá que voltar, tá bom? If you get to the bridge, you went too far. You have to turn back, ok? Então, é voltar, turn back, go back, tá? Go down. Lembra que eu falei? Go down é descer. Go down to the hill and you will find the entrance to the park, tá? Então, nada mais é que desça a colina e você encontrará a entrada do parque, tá? Go over. To get to the building, you have to go over to the walkway. Para chegar até o prédio, você tem que passar pela passarela. Walkway. Então, para você chegar ao prédio, você tem que passar pela passarela. Go through. Take a shortcut to the school going through the park. Então, este daqui você é através também, tá?
É bem parecido também. Go through, atravessar, tá bom? Go up. Então, suba a colina e você encontrará o ponto de ônibus. Lembra que a teacher explicou? Bus stop, na mesma aula de hoje. Go up the hill and you will find the bus stop. Beleza? Go up é subir e a gente aprendeu hoje. Bus stop é ponto de ônibus. Bus station or bus terminal, tá? É rodoviário. In front of. The market is in front of the city hall. Então, é estar na frente, tá? Beleza? Beside. My school is beside a small park. Minha escola está ao lado de um parque pequeno. Near. I live near the forest. Então, a pessoa vive perto da floresta. Beleza? Tudo bem, gente? Se vocês gostaram, a gente vai, né? A próxima aula a gente pode ver asking for directions. A gente tem vocabulários de direção. Vai ser muito legal. A gente continua esse materialzinho aqui, beleza? Tá bom? So, por hoje é só, gente. I hope you have enjoyed this class. Have a nice week. Have a nice weekend. And if you have any doubts about our class today, please send me your doubts. I'll be waiting for you. And, well, see you again. And bye-bye, okay? See you soon.